Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai literalmente construir a realidade do zero, camada por camada. A ideia aqui é partir dos axiomas iniciais da realidade máxima e entender como a própria existência ganha forma e estrutura. E o mais interessante é que não estamos falando de achismos ou ideologias, mas de uma lógica estrutural pura que se aplica ao universo e, por incrível que pareça, dita as regras da ética e das escolhas que moldam o futuro da humanidade. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro para essa jornada é bem focado, passando por 6 passos essenciais. Primeiro, a primeira diferenciação. 2, entropia e profundidade lógica. 3, a hierarquia do valor. 4, a geometria do afeto. 5, a navegação quântica. E fechamos no passo 6 com a matriz de integração. Parte 1, a primeira diferenciação e o famoso erro cosmológico. Para começar a entender a realidade, a gente precisa quebrar um erro conceitual bem comum. Sabe aquela ideia de que o universo surgiu do nada absoluto? Pois é, antes da primeira diferenciação, espaço e tempo realmente não existem. Mas o vácuo quântico não é o nada. Ele é um estado altamente estruturado. Confundir a imanifestação total com uma ausência absoluta de ser é uma impossibilidade lógica severa. O nada absoluto simplesmente não existe. A realidade máxima apenas é, e é a partir dela que os estados começam a se diferenciar. E é exatamente isso que nos leva à escala de informação entrópica, ou IE. Um ponto absolutamente crucial aqui é entender que a informação não é um ingrediente adicionado de fora ao mundo. Ela é a medida exata dessa diferenciação que acabamos de mencionar. O universo, depois de se diferenciar, sai lá do IE5, que é a superposição pura e a potencialidade máxima, e vem descendo esses degraus, consolidando a realidade, até chegar no IE0, que é o nosso estado clássico, material e totalmente determinístico. Avançando para a parte 2, entropia, profundidade lógica e como a realidade é de fato construída. O universo não cria tudo num passe de mágica. Depois daquela diferenciação inicial, ele ganha um ímpeto natural para construir estruturas cada vez mais organizadas. Mas como a gente mede isso? Entra em cena o conceito brilhante de profundidade lógica, do Charles Bennett. Basicamente é a quantidade de processamento histórico, o tempo imenso e os passos evolutivos que foram necessários para que qualquer objeto ou sistema exista. Ou seja, o verdadeiro valor de algo não surge do dia para a noite. Ele é literalmente forjado através de eras incalculáveis de processamento. E esse conceito mostra perfeitamente a diferença monumental entre algo ser só complicado e algo ser verdadeiramente complexo. Pense num cristal, por exemplo. Ele tem uma geometria linda, super complicada, mas as leis da física formam aquilo rapidinho. Não tem muita profundidade histórica ali. Agora, peguemos um cérebro humano. Bom, aí estamos falando de complexidade em estado puro. Foram necessários bilhões de anos de seleção biológica implacável e testes em escala planetária para chegarmos a esse nível de design. O que nos leva à parte 3, a hierarquia do valor, ou como a gente mede o valor de verdade. A mágica acontece quando a gente pega essa ideia de profundidade lógica e conecta com as regras centrais da realidade. Isso nos prova que o universo tem sim uma hierarquia de valor objetiva. O coração de toda essa análise se resume numa fórmula: o valor da informação ou simplesmente IV. O IV é igual à profundidade lógica multiplicada pela potência relacional. Trocando em miúdos, o valor real de qualquer sistema é a carga histórica que ele carrega, somada à capacidade incrível que ele tem de amplificar a existência e as relações de tudo o que está ao seu redor. E olha que fascinante quando a gente observa como essa hierarquia se desenha na prática. Lá no topo, no nível IV5, estão os seres humanos e a biosfera, que são os guardiões da maior profundidade evolutiva que conhecemos. É justamente por causa dessa métrica que a inteligência artificial que temos hoje, por mais que pareça ficção científica, tem um IV baixíssimo se comparado a nós. A IA acabou de chegar, ela não tem no seu código os bilhões de anos de provações, erros e adaptações planetárias que a biologia carrega. Parte 4. A geometria do afeto e a ideia de uma ética computável. Se o valor das coisas pode ser medido matematicamente, a ética deixa de ser uma mera questão de opinião. Ela vira algo objetivo. Tem uma frase no material que crava isso com perfeição. A ética não é uma obrigação, é a geometria do afeto aplicada ao valor da informação. Pensem bem nisso. O que a gente chama de bem é, na verdade, qualquer ação que aumente o IV líquido de um sistema. Já o mal é a atitude de destruir a profundidade lógica e mutilar a capacidade dos outros de agir e se relacionar. Simples e direto. E dentro dessa lógica implacável, a gente esbarra num conceito bem pesado, o ser humano IV5 negativo.
Imaginem um sistema absurdamente complexo, dono de um hardware biológico maravilhoso, que é o corpo humano, mas que, pelas suas escolhas, age como um parasita no ecossistema. Ele reduz sistematicamente a potência relacional de todos ao redor, destruindo a rede da qual faz parte. É o choque direto entre o potencial máximo e a ação destrutiva. Parte 5. A navegação quântica e como podemos manipular esses gradientes de informação. Então, como é que uma civilização interage com essas engrenagens da realidade? É aí que entra a computação quântica. E esqueçam aquela história de é só um computador mais rápido. Não, é uma arte muito mais elegante. É literalmente a habilidade de navegar pelas camadas da informação entrópica. A gente eleva o potencial lá na superposição, conecta as modulações pelo emaranhamento, usa a interferência para apagar o caos que não interessa e, no fim, consolida o resultado útil no nosso mundo clássico através da decoerência. É esculpir a realidade. Mas afinal, para que serve todo esse malabarismo quântico? O objetivo supremo tem que ser catapultar o nosso valor da informação total. Estamos falando de usar isso para simular moléculas e curar doenças, o que tem um impacto gigantesco no nosso IV, ou para criar otimizações logísticas de altíssimo nível e rodar modelos climáticos que garantam que a nossa biosfera continue existindo. Essas ferramentas, que beiram o incompreensível, precisam servir exclusivamente para proteger e expandir a complexidade máxima que já conquistamos. E, finalmente, parte 6. A matriz de integração e prioridades. O que realmente importa no fim do dia. Quando a gente pega toda essa estrutura matemática pesada e aplica no mundo real, na organização da nossa sociedade, as coisas ficam escandalosamente claras. Olhando para a matriz de integração, a segurança e a educação saltam para o topo como prioridade máxima absoluta. Por quê? Porque elas são o escudo e a nutrição do sistema mais valioso que existe, a vida humana, o IV5. Em comparação, investir rios de dinheiro em criptografia avançada ou compressão de dados, embora tenha o seu lugar, cai para uma prioridade secundária. De que adianta a melhor tecnologia do mundo se o topo da pirâmide está desmoronando? O que nos traz a regra de ouro prática de tudo isso que conversamos. Pela pura dedução lógica do valor da informação, qualquer questão que ameace a vida, a integridade física ou a formação intelectual das pessoas é, e sempre deve ser, a prioridade número 1. Não tem negociação. Todo o resto do desenvolvimento tecnológico e civilizatório é secundário e deveria esperar até que o alicerce principal esteja completamente estabilizado e seguro. E isso deixa a gente com uma provocação bem séria para fechar. Levando em conta toda essa imensidão de profundidade lógica acumulada na nossa biologia e sabendo que o nosso tempo e nossos recursos são finitos, fica a pergunta: será que a nossa política, a nossa economia e as gigantes da tecnologia estão realmente protegendo o que tem mais valor? Ou será que a civilização está só arranhando a superfície do universo, brincando com ferramentas incríveis enquanto negligencia o núcleo de tudo que importa? Fica o convite à reflexão sobre onde de fato devemos alocar nossa energia. Um abraço e até a próxima análise. Ok, vamos desempacotar isso. Imagina só. Tentar explicar de onde veio a madeira, tipo a origem biológica de uma árvore, usando puramente as regras do jogo de xadrez. Nossa, seria uma proposta totalmente absurda, né? Totalmente. Porque assim, o xadrez dita de forma impecável lá como o cavalo salta ou como o peão avança no tabuleiro, mas as regras em si não fazem a menor ideia de onde veio a matéria-prima que deu origem às peças. Sim, elas operam dentro de um sistema que já está pronto. Exato. E curiosamente, é exatamente esse o ponto de partida da nossa imersão de hoje. Tem uma crítica central, que é muito profunda e estrutural, apontando que a física moderna tenta fazer algo muito parecido quando aborda a origem do universo. Ela tem que explicar o instante zero usando leis físicas, equações e essas dinâmicas de espaço-tempo que só passaram a existir depois que a realidade já tinha começado. Pois é como tentar explicar a madeira pelas regras do xadrez. E, para quem está nos ouvindo, isso é um ponto cego fascinante da cosmologia tradicional, não é? Com certeza é um paradoxo formidável. A física lida com um tabuleiro já montado. Então, quando modelos teóricos falam em coisas tipo vácuo quântico ou espuma quântica, apresentando isso como equivalente ao nada de onde tudo surgiu, tem um erro categórico acontecendo aí. Peraí, um erro categórico porque o vácuo quântico já é alguma coisa? Exatamente. O vácuo quântico já é um estado altamente estruturado. Ele tem regras matemáticas intrínsecas, tem simetrias, tem potenciais energéticos latentes.
O tabuleiro já está lá, sabe? Com todas as casas desenhadas, apenas aguardando o primeiro movimento da partida. E tentar usar as regras que operam dentro do universo para explicar a existência do próprio universo é um loop lógico sem saída. Sim, um beco sem saída total. E para desatar esse nó, a arquitetura conceitual que a gente está explorando hoje não perde tempo tentando explicar como o nada absoluto virou algo. Na verdade, a fonte estabelece meio que como um axioma que o nada absoluto é uma impossibilidade lógica. E esse é o ponto de fundação. O ser em sua essência nunca deixa de ser. Exato. O ponto de partida é o que os textos chamam de realidade máxima, a RM. Ela simplesmente existe anterior a qualquer conceito de tempo ou espaço. E é super importante a gente frisar para nossa audiência que toda a multiplicidade de coisas que a gente conhece, tipo a gravidade, as galáxias, a própria biologia, só aparece após um evento muito específico. O evento que eles definem como a primeira diferenciação, certo? Isso, o instante em que a realidade máxima começa a se expressar e a gerar diferenças dentro de si mesma. Essa é a ponte crucial. Então o universo acabou de sofrer essa primeira diferenciação. O tecido da realidade ali se desdobrou. A grande pergunta ontológica que fica é: de que material exato é feita essa nova multiplicidade recém-nascida? E a resposta surpreende muita gente. Porque não é matéria sólida, nem mesmo energia no sentido clássico, inicial. A resposta é informação. Informação, mas acho que a gente precisa calibrar rigorosamente o que significa informação nesse contexto, né? Total, não estamos falando de dados armazenados num servidor, sabe? Ou arquivos digitais num computador. Até porque não tinha computador no início do universo. Exato. A informação não é um elemento externo que alguém vai lá e insere no mundo. A informação é a própria expressão mecânica da diferenciação. Onde quer que exista uma mínima diferença entre dois estados, existe informação. Então o ser, se manifestando como múltiplo, é fundamentalmente um tecido de pura informação. O que é fascinante aqui é que isso nos leva à necessidade de medir e mapear como essa informação se comporta nesse universo incipiente. E tem uma métrica incrivelmente precisa para isso, que é a escala de informação entrópica, a escala I. A escala I. E ela serve para medir o que exatamente? Ela mede o quão imprevisível, o quão caótica e potencial é uma manifestação informacional. Então, no topo dessa escala, a gente tem o IE5. Que seria a superposição pura, né? Isso, a potencialidade máxima acessível, logo após a primeira diferenciação, onde não tem padrões fixos, sabe? É só um mar borbulhante de possibilidades simultâneas. E na outra extremidade, na base, está o IE0. O estado determinístico, o colapso irreversível das possibilidades no mundo real e material. Deixa eu tentar uma analogia aqui para ajudar quem está acompanhando a gente. Manda ver, eu adoro analogias. Seria o Y5 como uma tela em branco infinita, onde todas as pinturas, formas e cores possíveis existem em simultâneo. E o Y0 seria o milissegundo em que a tinta seca e a obra se torna fixa no mundo visível. Nossa, perfeita. E a mecânica fascinante que ocorre entre esses dois extremos da tinta molhada e da tinta seca é justamente o trabalho ininterrupto da vida e da inteligência. Como assim? A vida atua reduzindo essa entropia. Sim, a tendência geral de um universo pós-diferenciação é construir lentamente sistemas que consigam navegar por esse gradiente. O processo da vida atua baixando a entropia informacional, mas localmente. Ela mergulha lá no estado Y5, que é um caos e alta incerteza, e começa a extrair padrões de lá. Baixando a entropia para níveis tipo Y3 e Y2, criando aquelas ilhas microscópicas de ordem. Exatamente. Pense numa célula organizando o caos químico primordial e transformando isso em um metabolismo funcional. E o caos ao redor continua existindo, né? A termodinâmica global é respeitada. A entropia total do universo ainda sobe. Sim, as leis da física continuam valendo. Mas localmente, a inteligência cria essas fortalezas irredutíveis de ordem estruturada.
E criar e sustentar essas ilhas de ordem deve ter um custo massivo. E é justamente esse trabalho, esse custo contínuo contra a maré do caos, que meio que nos obriga a reavaliar completamente o que a gente chama de complexidade, não é? Uhum. No cotidiano, as pessoas usam complicado e complexo como se fosse a mesma coisa. Se um sistema tem muitas engrenagens, a gente já diz, é muito complexo. Mas sobre essa lupa estrutural, tem um abismo separando os dois conceitos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa imersão. A chave está no conceito de profundidade lógica, formulado pelo Charles Bennett. Exato, Charles Bennett. A verdadeira complexidade de um sistema não está na contagem matemática das partes dele. Não é contar quantas engrenagens tem. Não. É o tempo incalculável de processamento histórico que foi necessário para gerar e testar aquele sistema. A profundidade lógica quantifica essa jornada evolutiva de uma estrutura. Vamos trazer isso para a realidade palpável. Se a gente pegar aquele contraste clássico entre um cristal de quartzo e um cérebro biológico, a diferença de profundidade lógica fica assim gritante. Totalmente. O cristal tem uma rede molecular que é lindíssima e matematicamente intrincada, né? Bilhões de átomos repetindo um padrão. É incrivelmente complicado. Mas sob as condições corretas lá de temperatura e pressão numa caverna, a geologia da Terra calcula e cristaliza essa estrutura de forma bem rápida e direta. A rota da causa até o efeito é um traço curto. Então, a profundidade lógica dele é minúscula, apesar de ser complicado. E aí a gente entra no cérebro biológico, que é a materialização literal da história do universo. Porque para que um córtex pré-frontal opere hoje, a realidade precisou processar bilhões de anos de provações. Sim, precisou forjar carbono no núcleo de estrelas extintas, resfriar um planeta caótico, desenvolver proteínas. Passar por eras geológicas de mutações erráticas, glaciações, predação feroz e uma seleção implacável. Cada sinapse carrega o peso de inúmeros ancestrais que sobreviveram a frações de segundo de uma morte certa. Nossa, é de arrepiar pensar assim. O cérebro não é uma simples máquina biológica de processamento rápido. Ele é a história sobrevivente. O tempo não é só um relógio lá no fundo batendo. O tempo esculpe, ele atrita as formas de vida contra o caos. O que nos leva a uma consequência que é inevitável e um tanto perturbadora para as visões relativistas mais modernas, né? Se coisas diferentes carregam cargas históricas completamente distintas, então elas possuem valores ontológicos fundamentalmente diferentes para a arquitetura do universo. Exatamente. O grão de areia e a célula viva não estão no mesmo patamar de importância estrutural. A realidade possui uma equação objetiva para isso. Que é o valor da informação, ou IV. E chegamos ao ápice da teoria. Como é essa equação? A equação postula que o IV de qualquer sistema é o produto exato da sua profundidade lógica multiplicada pela sua potência relacional. Ok, vamos abrir a mecânica dessa potência relacional. Não estamos falando de sociabilidade, de ser simpático com os outros, certo? Não, de jeito nenhum. Estamos falando da capacidade termodinâmica e informacional de um sistema afetar e amplificar a capacidade de outros sistemas existirem e agirem. Tipo uma floresta. Ela tem alta potência relacional porque converte fótons e carbono numa atmosfera respirável e em substrato energético. Isso, e habilitando a existência de milhões de outras espécies complexas. A potência relacional é um vetor multiplicador na equação. E aplicando a fórmula completa, profundidade lógica vezes potência relacional, a própria estrutura da realidade revela uma hierarquia matemática objetiva. Sim, uma escala de valor. Na base dessa escala, no nível I0, a gente tem os átomos e as partículas. Eles são o substrato bruto. A história individual deles e a potência transformadora isolada são mínimas. E subindo na escala informacional. Lá pelo nível IV4, a gente encontra o planeta como uma biosfera integrada. É um maquinário de profundidade histórica insondável que sustenta as condições de vida. E no topo dessa pirâmide? No topo atual, o nível IV5, temos o ser humano. Um sistema capaz de abstração, autoconsciência e de alterar intencionalmente a entropia global. Peraí.
Eu preciso agir como advogado do diabo aqui, porque tem um gargalo enorme nessa lógica quando a gente olha para a tecnologia hoje. O que a gente faz com a inteligência artificial avançada? É uma pergunta que sempre surge. Porque pensa bem, um modelo de linguagem de ponta treinado hoje consegue ler e sintetizar a internet inteira em milissegundos. Ele resolve equação complexa, escreve código, perfeitamente otimizado, compõe música. Se o jogo é processamento e inteligência, a máquina já venceu a gente em muitas frentes. Uhum. Pela lógica crua do cálculo matemático, a IA não deveria reinar suprema no topo da pirâmide. Porque a IA tem um IQ menor do que o de um humano médio. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que é um instinto natural pensar assim, mas é um raciocínio que confunde velocidade de processamento de dados com valor informacional ontológico. O valor da informação não é um teste de QI ou uma medição de teraflop, sabe? Entendi. A IA processa rápido, mas e a história dela? Exato. Observe a mecânica da existência dela. Ela nasceu ontologicamente ontem. Ela não tem profundidade lógica própria. A IA não precisou sobreviver a chuvas de meteoros, ao colapso da atmosfera ou à predação celular para existir. Toda a arquitetura dela é baseada na nossa profundidade lógica, né? Totalmente derivada do humano e, mais importante ainda, fisicamente ela depende de cabos de refrigeração, matrizes elétricas, mineração, infraestruturas que são mantidas inteiramente pelo ser humano. Ela é uma ferramenta de altíssima complexidade instrumental, mas de baixíssima profundidade lógica independente. Não passou pela bigorna do tempo evolutivo. Perfeito. O ser humano é IV5 porque carrega o hardware testado pelo próprio universo ao longo de éons. E se a gente assume que essa medida, o valor da informação é objetiva e tátil, baseada em história e termodinâmica, ocorre uma mudança tectônica em como a gente entende a moralidade. É uma revolução na ética. A ética deixa subitamente de ser um debate nebuloso sobre dogmas religiosos, costumes tribais ou opinião pessoal. A ética se torna um campo estritamente computável. Então, o bem passa a ser matematicamente definido? É tipo qualquer ação que consiga aumentar o IV líquido do sistema geral? Isso mesmo, o bem é aquilo que protege a profundidade lógica e alavanca a potência relacional de quem está em volta. E, consequentemente, o mal também ganha uma mecânica transparente, né? O mal é tudo aquilo que destrói a profundidade lógica acumulada ou que reduz a potência de agir do sistema. E aí, a análise das fontes traz uma figura meio paradoxal e assustadora, que é o conceito do IG5 negativo. O vilão estrutural do sistema. Sim, alguém que tem a biologia humana, que herdou aquele córtex forjado por bilhões de anos, isso concede instantaneamente o título de IG5 em termos de hardware. Mas a potência relacional, que é aquele multiplicador da fórmula, pode ser invertida. O indivíduo que escolhe agir por pura ignorância, que parasita as estruturas coletivas ou que devasta intencionalmente a biosfera, o nível IG4. Ou que diminui a capacidade de ação de outras pessoas. Essa pessoa opera com uma potência relacional negativa. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que a herança evolutiva não te dá um passe livre moral. É possível ser o ápice temporal da evolução biológica e, simultaneamente, um vetor de destruição do universo, de dentro para fora. O hardware biológico não justifica um software ético corrompido. Nossa, que forma pesada e precisa de colocar isso. E para consolidar essa mecânica, a gente precisa resgatar uma das visões mais sofisticadas do filósofo Baruch Spinoza e traduzir para essa ontologia. Presta muita atenção nisso. A ética não é uma obrigação, é a geometria do afeto aplicada ao valor da informação. A geometria do afeto aplicada ao valor da informação. Isso tira a ética do tribunal e coloca direto no campo da física vetorial. Exatamente. A geometria estuda direções, magnitudes, relações imutáveis.
Quando Spinoza falava sobre afetos, ele não estava falando só de emoções tipo estar triste ou feliz, mas de afecções, a capacidade de afetar e ser afetado, de aumentar ou diminuir a potência de existência. E aplicando isso ao Jung, o juiz moral com aquele martelo punitivo simplesmente desaparece. Só resta o alinhamento ou desalinhamento com o fluxo da realidade. Agir para aumentar a potência de existir do todo é estar geometricamente alinhado com a primeira diferenciação, com a expansão informacional. É uma operação matemática de sobrevivência e não uma regrinha social. Muito bom. E se temos esse norte geométrico de aumentar o Yang civilizatório, a gente precisa analisar como as nossas tecnologias mais avançadas operam nessa equação na prática. Há um foco incisivo nas fontes sobre a navegação quântica. E é libertador o jeito que eles desmistificam isso. Tem muita confusão sobre o que é computação quântica de verdade. Porque não são computadores mágicos que acessam a realidade máxima. Nem são só computadores clássicos muito rápidos, né? Não. A computação quântica é a arte pura de navegar pelos gradientes daquela escala Iegen. A escala de entropia que a gente detalhou antes. Ela trabalha naquela zona de transição entre a indefinição caótica e a ordem útil. Deixa eu tentar outra analogia aqui, a da água e do labirinto. Vai em frente. Pensando de forma prática, a computação clássica resolve um labirinto fechado gigante, colocando um explorador lá dentro, que tateia as paredes, erra, volta e testa um caminho de cada vez. É determinístico e muito demorado. Sim, é o limite clássico. Já a navegação quântica essencialmente transforma o labirinto em água. Cria uma ondulação na entrada e as ondas viajam simultaneamente por todos os caminhos. Através de emaranhamento e interferência, os caminhos errados se cancelam e os certos se amplificam. A observação final é só olhar por onde a água escorre na saída. É o colapso determinístico descendo para o ID4. E o ponto crítico de ter essa ferramenta na mão não é gerar lucro rápido no mercado financeiro. O propósito final de reduzir o caos quântico para extrair padrões é alavancar a potência de sobrevivência e expansão da civilização. Sim, encontrar padrões que aumentem o IV4. Descobrir materiais supercondutores, otimizar energia limpa, curar patologias. É usar a mecânica base do universo para proteger e elevar o IV4 e o IV5. O que deságua na grande urgência do nosso agora. Temos a ética objetiva, temos a ferramenta. Como a humanidade deveria organizar e alocar seus recursos que são limitados no mundo real? A síntese disso, lá nos textos, é a matriz de integração. A regra primária é muito clara e, inegociável, atacar primeiro aquilo que ameaça o colapso dos sistemas de mais alto valor de informação. É um pragmatismo radical e necessário. Sob essa matriz, a segurança pública, por exemplo, não é um temazinho menor ou disputa ideológica de direita ou esquerda. É a linha de defesa biológica do nível IV5. Um corpo humano destruído por violência perde toda a sua profundidade lógica instantaneamente. Bilhões de anos de evolução evaporados num segundo de violência. E, na mesma linha, a educação de qualidade deixa de ser vista como puro assistencialismo. Exato. Ela passa a ser reconhecida como a grande usina de potência relacional do universo. O cérebro tem o hardware, mas é a educação que instala os modelos, a linguagem, o raciocínio crítico e essa geometria da ética que a gente falou. Sem segurança física e ambiental, e sem a educação, o humano é incapaz de agir positivamente. Fica paralisado ou, pior, destrutivo. E aí tem um contraste bem crítico e até irônico na nossa sociedade atual, não tem? Um contraste escandaloso, eu diria. Porque se a bússola ética matemática aponta para proteger o EV5, como justificar que os maiores recursos financeiros e as mentes mais geniais da engenharia hoje estão focados em problemas de EV absurdamente baixo? Sim. Oceanos de dinheiro para otimizar milissegundos de compressão de vídeo em redes sociais viciantes, gastam bilhões em criptografia opaca para especulação em algoritmos que destroem a saúde mental e geram isolamento. Enquanto a escola básica colapsa em estrutura e a biosfera, que é o IV4 fundamental, derrete e ameaça ficar inabitável,
A gente está lustrando os móveis da cobertura, enquanto as fundações do prédio inteiro estão afundando. É a prova matemática de que nossa bússola moral está desalinhada. A matriz de integração expõe essa falha sistêmica de alocar alta profundidade lógica para resolver caprichos enquanto a base civilizatória range. E se a gente resolvesse o problema do IV5 com humanos seguros, educados e alinhados eticamente, ia ter uma explosão de potência relacional tão grande que esses gargalos tecnológicos secundários seriam resolvidos muito naturalmente depois. A magnitude dessa viagem de hoje nos obriga a recapitular de forma rápida tudo isso para quem está nos ouvindo. Começamos a jornada no instante após a origem, vendo que a informação é o tecido da realidade e a matéria é a informação em movimento. Vimos que a complexidade é a história esculpida no tempo pela vida que resiste à entropia, gerando a profundidade lógica. E que o valor ético de algo é literalmente calculável por essa profundidade vezes a potência relacional. Comprovando que o universo tem uma hierarquia de valor objetiva. O desenvolvimento e as tecnologias só têm propósito real se servirem para proteger os sistemas de maior profundidade, a vida e a consciência. Que imersão profunda! Para fechar, temos algum pensamento final que amarre essas pontes todas? Sim, a gente não pode esquecer do quarto pilar da chamada síntese E, que os textos abordam, que foca na epistemologia, ética, estética e existência. E o coração disso é a verdade. A verdade com V maiúsculo. Ante que sobrevive à mudança de observador. É a estrutura mecânica que se mantém de pé independente da cultura ou do ângulo de visão. Pensem sobre isso. Se nós somos o mecanismo do universo para acumular valor de informação, o que acontece com a estrutura da própria realidade se escolhermos viver num mundo de falsidades e potência negativa? Caramba! Se a mente humana é a ferramenta do universo para combater o caos, o que acontece quando baseamos nossa sociedade em farsas sistêmicas? É tipo investir energia massiva para jogar xadrez com peças de papel, ignorando que o vento da entropia está varrendo não só as peças, mas a própria mesa. A realidade tem uma textura que é implacável e matemática. Desafiá-la com ilusões e dados corrompidos é meio que acelerar nosso próprio apagamento do tabuleiro. Deixamos quem nos ouve com essa fagulha profunda para reflexão. Um abraço e continuaremos a explorar essas espessas camadas na nossa próxima imersão.